E o Jornal do Estado começa falando sobre um dos maiores escândalos do Estado, o caso do desvio das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa. Está previsto para esta noite, no Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento de 22 recursos de deputados e ex-deputados que foram condenados pelo TRE sob a acusação de utilização irregular de dinheiro público. Segundo o Ministério Público Federal, esses recursos foram indicados pelos deputados para distribuição entre entidades filantrópicas e não foram usados da forma correta. O processo foi iniciado há quase 4 anos. 23 deputados foram acusados de destinar e usar irregularmente as verbas de subvenção social da Assembleia Legislativa de Sergipe. Na época, as investigações foram coordenadas pela Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas. Ficou bem claro que esse recurso ali foi desviado para o benefício eleitoral do candidato, já que estávamos naquela época em um ano eleitoral. Nós já ajuizamos essa ação no final de dezembro de 2014. O TRE de Sergipe, no agir, também foi muito ágil, um processo complexo, com quase 150 testemunhas, mas foi julgado até dezembro de 2015. Depois de condenados na esfera estadual, a maioria dos parlamentares recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, que julga nesta terça-feira 22 recursos dos parlamentares sergipanos. Eles vão iniciar com as preliminares. As preliminares são matérias que impedem que aprecie o mérito. E as preliminares, basicamente, elas são comuns a praticamente todos os processos. Então, o que eles decidirem na preliminar, eles vão avançar. Se eles entenderem que as preliminares são procedentes, não se analisa o mérito e o processo morre. Se superarem as preliminares, aí sim vai analisar individualmente a conduta de cada um. Dos recursos que serão julgados pelo TSE, 9 são de parlamentares que foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral. São 7 deputados estaduais e 2 federais. Eles tiveram os mandatos cassados e, pela lei da ficha limpa, estão inelegíveis por 8 anos. Foram cassados e estão inelegíveis os deputados estaduais Augusto Bezerra, Zezinho Guimarães, Venâncio Fonseca, Gustinho Ribeiro, Jefferson Andrade, Paulinho das Varzinhas e Capitão Samuel. E os deputados federais Adelson Barreto e João Daniel. Os deputados Francisco Gualberto, Garibaldi Mendonça, Luiz Mitidieri e Maria Mendonça foram condenados apenas ao pagamento de multa. A procuradora explica por quê. Desde o início, o Ministério Público não pediu a aplicação da cassação, a pena mais grave, porque entendeu que, no caso, apesar da irregularidade do uso indevido das verbas em período proibido, mas que não houve o gravame em relação aos outros, que foi o uso para benefício eleitoral. Nesses casos, as entidades que nós visitamos, elas eram entidades que funcionavam, foram recursos pequenos que foram repassados. Sobre os deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas, ela explica que a situação é mais grave e eles podem ser presos. Eles têm 2 inelegibilidades. Eles estão inelegíveis pela decisão do TRE, que agora está em julgamento no TSE, e eles estão inelegíveis também pela decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, quando condenou as penas criminais que todo mundo teve conhecimento. Pela quantidade de pena que eles receberam, eles podem ser presos, sim, se mantendo a decisão atual do STF, que é a possibilidade de prisão com decisão em segunda instância. Também serão julgados os recursos dos ex-deputados Antônio Passos, Conceição Vieira, Gilson Andrade, Zeca da Silva, Arnaldo Bispo, Mundinho da Comase e Zé Franco. E os recursos das ex-deputadas e atuais conselheiras do Tribunal de Contas, Suzana Azevedo e Angélica Guimarães. A procuradora diz o que espera do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Eu espero que seja mantida a decisão do TRE. Os processos de cassação, eles têm vasta prova da conduta ilícita dos deputados, não só no encaminhamento das emendas, na irresponsabilidade com o trato da coisa pública, porque encaminharam recursos vultosos para entidades inexistentes e, a partir daí, utilizaram desses recursos em benefício das suas candidaturas. Então, a gente espera que o TSE, mantenha as decisões daqueles que saíram cassados. Alguns, o TRE de Sergipe entendeu que não haveria motivo para cassação ou multa, porque eles não eram candidatos, foi o caso das conselheiras, de pessoas que não se candidataram, mas o Ministério Público também recorreu em relação a isso.
para que, embora eles não tenham se candidatado naquela eleição, mas alguns podem se candidatar nessa. E a conduta foi tão grave quanto aqueles que se candidataram.